Senhoras e senhores, preparem-se para conhecer as verdadeiras máquinas de guerra da natureza. Esqueçam os touros esguios das arenas, porque hoje estamos entrando no mundo de feras colossais que fazem um trator parecer um brinquedo de criança. Você já viu um touro que pesa mais do que um carro pequeno? Esses animais não são apenas grandes. Eles carregam o tipo de tamanho, músculos e presença que podem deixar você paralisado. Com pescoços como troncos de árvores e corpos construídos como paredes móveis, eles parecem menos com animais de criação e mais com algo forjado para o poder bruto. Mas esta não é apenas uma história sobre peso ou músculos. Esses touros são mais rápidos, mais resistentes e mais notáveis do que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Alguns foram moldados por genéticas incomuns, alguns por séculos de reprodução, e outros por sua capacidade de prosperar onde animais inferiores teriam dificuldades. Então, enquanto passamos por esses gigantes do pasto, uma pergunta paira no ar desde o início. Qual desses monstros deixaria você mais sem palavras? Parte 1. Azul belga. Se existisse um campeonato de fisiculturismo para gado, o azul belga levaria todos os troféus da sala. Este touro não parece apenas forte. Ele parece esculpido, como se a natureza tivesse decidido que músculos comuns não eram suficientes. Olhar para um azul belga é ver um animal construído como uma máquina viva, com músculos empilhados sobre músculos, até que todo o seu corpo pareça quase irreal. Mas essa aparência impressionante não é simplesmente o resultado apenas do tamanho. Ela vem de uma condição conhecida como musculatura dupla, uma característica genética que faz com que o animal desenvolva muito mais músculos do que um touro normal. Em termos simples, é como se o seu corpo nunca tivesse recebido a mensagem para parar de crescer. E o resultado é extraordinário. O azul belga pode atingir um peso enorme e ter uma altura impressionante na cernelha, dando-lhe a presença de uma parede móvel de músculos e couro. No entanto, o que o torna ainda mais notável é que ele não é apenas um gigante bruto. Para algo com uma constituição tão pesada, ele ainda consegue correr e até mesmo saltar obstáculos com uma agilidade surpreendente. É isso que torna esta raça tão inesquecível. Ela não é apenas superdimensionada. É poder, velocidade e puro excesso físico combinados em um único animal. E se este é apenas o primeiro touro da lista, o que isso diz sobre as feras que ainda estão por vir? Parte 2. Nelore. O Nelore não precisa ser o touro mais musculoso do campo, nem o mais agressivo para impor respeito. Sua força reside em outro lugar. Ele domina as pastagens do Brasil com resiliência, inteligência e um tipo silencioso de superioridade que outras raças têm dificuldade em igualar. Enquanto alguns touros parecem construídos apenas para lutar ou exibir seu poder, o Nelore parece focado no que realmente importa: crescer rapidamente, suportar adversidades e prosperar onde muitos outros falhariam. É isso que o torna tão formidável. Originário da Índia, o Nelore foi trazido para o Brasil no século XIX, onde encontrou o ambiente perfeito para seus talentos. Calor, carrapatos, pastagens rústicas e capim duro não foram obstáculos para esta raça. Foram condições com as quais lidou com facilidade. Ao contrário de outros bovinos que dependem de ração cuidadosamente balanceada e abrigo confortável, o Nelore pode viver de qualquer vegetação disponível e ainda assim ganhar peso. No entanto, sua aparência calma não deve enganar ninguém. Este touro é rápido, alerta e mais ágil do que raças mais pesadas, com uma estrutura mais esguia e pernas longas que lhe permitem se mover bem em terrenos difíceis. Até mesmo o cupim em suas costas tem um propósito, armazenando energia e gordura para ajudá-lo a suportar a seca e a escassez. Então, talvez a verdadeira questão não seja se o Nelore parece imponente o suficiente, mas se a própria resistência é a força mais perigosa de todas. Parte 3. Brahman. Se o mundo bovino tivesse um grande mestre da paciência e resistência, esse título pertenceria ao Brahman. À primeira vista, ele pode parecer calmo, quase sereno,
Mas por trás dessa aparência controlada está um animal projetado para sobreviver onde muitos outros teriam dificuldades. O Brahman surgiu do cruzamento e seleção de gado zebuíno indiano e, com o tempo, foi moldado em uma raça com uma rusticidade extraordinária. O calor que exauriria outros animais quase não parece incomodá-lo. Carrapatos e condições adversas tornam-se pouco mais do que inconveniências. Até mesmo pastos secos que outras raças poderiam ignorar ainda podem sustentar seu crescimento constante. Nesse sentido, o Brahman parece menos um touro comum e mais uma máquina biológica construída para os ambientes mais difíceis da Terra. Seu grande cupim não é uma característica decorativa estranha. Ele serve como uma reserva de energia, ajudando o animal a suportar secas e períodos de escassez sem perder sua força. Mas a resiliência é apenas parte da história. O Brahman também é conhecido por ser incomumente inteligente. Enquanto outros bovinos podem ser manejados com mais facilidade, esta raça muitas vezes parece avaliar a situação primeiro, quase decidindo se deseja cooperar ou não. Os criadores costumam dizer que ele aprende rápido, e isso significa que ele se lembra muito bem. Adicione a isso seu forte crescimento e carne altamente valorizada, e o quadro se torna claro. O Brahman não é apenas durão. Ele é forte, inteligente, adaptável e construído para resistir. E quando a inteligência é adicionada ao poder, isso não torna um gigante ainda mais impressionante? Parte 4. Friesian Holstein. Se há um touro ou vaca que pessoas de todo o mundo podem reconhecer à primeira vista, é o Friesian Holstein. Aquela familiar pelagem preta e branca faz com que pareça ter saído direto de uma propaganda de leite, mas esse fácil reconhecimento não deve fazer com que ninguém o subestime. Esta raça não é famosa por acaso. Enquanto outros bovinos são admirados por seus músculos, velocidade ou força bruta, o Friesian Holstein construiu sua reputação de uma maneira totalmente diferente. Ele se tornou um motor vivo de produção, dominando a indústria leiteira global com um nível de produção que poucas outras raças poderiam igualar. E os números explicam o porquê. Uma única vaca pode produzir até 40 litros de leite por dia, o que é exatamente o que transformou esta raça em um fenômeno mundial. Essa produtividade surpreendente não surgiu da noite para o dia. Ela foi moldada através de séculos de seleção cuidadosa, começando na Holanda, onde os criadores buscaram a ideia de criar uma vaca capaz de produzir mais leite do que qualquer outra. O resultado foi um gigante leiteiro que se espalhou por fazendas em todo o mundo. No entanto, há um outro lado desta raça que as pessoas muitas vezes ignoram. Esses animais não produzem apenas em escala industrial. Eles também crescem rapidamente e podem se tornar enormes. Um touro Friesian pode atingir um tamanho imponente e chegar a quase 1,60 metros na cernelha, dando-lhe a presença de um verdadeiro gigante por seus próprios méritos. Então, quando um animal é ao mesmo tempo familiar e formidável, isso não o torna ainda mais notável? Parte 5. Chianina. O Chianina não é meramente um touro grande. Ele eleva a ideia de tamanho a uma categoria inteiramente diferente. Enquanto muitas raças impressionam as pessoas por ultrapassarem facilmente os 1.000 quilos, o Chianina parece se destacar acima delas quase sem esforço, como se pertencesse a uma classe própria. Seus números por si só são suficientes para fazer as pessoas pararem e olharem. Este touro pode ultrapassar pesos enormes e chegar a quase 2 metros na altura da cernelha, o que significa que pode encarar uma pessoa quase olho no olho sem precisar levantar a cabeça. Só isso já lhe confere uma presença que parece menos com a de um animal de criação e mais com a de um gigante de outra era. No entanto, apesar de todo o seu tamanho, ele não é tão lento ou desajeitado quanto as pessoas poderiam esperar. Na verdade, ele se move com muito mais agilidade do que sua estrutura imensa sugeriria. O motivo para essa escala extraordinária reside na genética profunda e disciplinada da raça. O Chianina vem da Itália e é criado há mais de 2.000 anos, remontando à época em que os romanos ainda dominavam o mundo antigo. Esses animais eram valorizados não apenas pela carne,
mas também pelo trabalho, puxando carroças e arados com uma força que outrora deve ter parecido quase pré-histórica. Mas o Tianina não é simplesmente uma relíquia antiga de força bruta. Ele cresce rapidamente, rende mais carne do que a maioria das raças e permanece altamente produtivo. Até mesmo sua elegante coloração branca tem um papel prático, ajudando a refletir o calor e permitindo que lide bem com altas temperaturas. Quando uma raça combina história, poder, tamanho e eficiência dessa forma, é de se admirar que pareça quase lendária? Parte 6. Partenés. O partenés é o tipo de touro que merece muito mais reconhecimento do que costuma receber. Ele pode não dominar as conversas populares da mesma forma que algumas das raças gigantes mais famosas, mas em termos de capacidade física, ele está entre as verdadeiras elites. Este touro francês combina força, músculos e graça atlética de uma maneira que parece quase contraditória à primeira vista. Ele é poderoso o suficiente para impressionar qualquer um que o veja, mas carrega esse poder com notável controle e equilíbrio. Um Partenaz pode atingir um peso imponente e medir cerca de 1,60 metros na altura da cernelha, conferindo-lhe o tipo de estatura que imediatamente chama a atenção. Mas o que o torna especialmente impressionante não é simplesmente o seu tamanho. É a maneira como ele se move. Para um animal tão grande, ele demonstra uma leveza inesperada, com pernas longas e bem proporcionadas que lhe permitem se mover com a facilidade de algo muito menos massivo. Essa mistura de força e agilidade é parte do que tornou a raça tão útil ao longo dos séculos. O Partenaise não era admirado apenas por seu porte físico. Ele trabalhava. Era usado para tração pesada, puxando arados e carroças com o tipo de força que outrora o tornava inestimável no exigente trabalho agrícola. Em outras palavras, este nunca foi apenas um gigante decorativo. Era poder funcional em sua forma mais pura. E então há a carne, que é onde a raça revela outro lado de seu valor. O Partenaz é conhecido por sua maciez excepcional, excelente marmoreio e um sabor refinado que o coloca entre as raças de carne bovina premium, altamente valorizadas. Portanto, talvez a verdadeira surpresa não seja que este touro seja poderoso, mas que tal poder possa vir envolto em tanto equilíbrio, elegância e qualidade. Parte 7. Limousin. O Limousin não veio ao mundo para passar despercebido. Parece que a natureza moldou essa raça com um único propósito em mente: tornar-se uma máquina extraordinariamente eficiente para a produção de carne. Este não é um touro comum com um pouco de tamanho extra. O Limousin pode crescer além de 1.300 quilos e atingir até 1,60 metros na altura da cernelha, dando-lhe a presença de um verdadeiro peso pesado em qualquer pasto. Mas o que o destaca não é apenas o tamanho. Ele cresce rapidamente e o faz com uma eficiência impressionante, precisando de menos cuidados do que muitas outras raças, ao mesmo tempo em que oferece um retorno impressionante. Enquanto outros podem exigir uma atenção mais cuidadosa para ganhar peso, o Limousin parece encorpar e se desenvolver quase sem esforço. Seu corpo parece ter sido construído para uma função clara: produzir o máximo possível de carne magra e de alta qualidade, com muito pouco excesso de gordura. No entanto, esta raça não é simplesmente um gigante passivo. O Limousin tem energia, velocidade e um temperamento que exige respeito. Não é o tipo de touro para ser tratado com descuido, e muitos criadores sabem que ele pode ser sensível e pouco disposto a tolerar muita interferência. Isso é parte do que o torna tão fascinante. Por baixo da musculatura pesada, há um animal que permanece alerta e capaz de movimentos bruscos, provando que grande tamanho nem sempre significa lentidão. E então há a própria carne, o que explica por que essa raça se tornou um dos bovinos de corte mais amplamente criados na Europa e além. É macia, magra, suculenta e altamente valorizada no mercado. Portanto,
Quando um touro combina crescimento rápido, poder físico, alimentação eficiente e carne premium em um único pacote, ele não começa a parecer uma das raças de corte mais completas do mundo? Parte 8. Charolês. O charolês não é meramente um touro grande. Ele é colossal, uma raça que parece ter sido criada para um propósito avassalador: crescer, dominar e converter seu tamanho absoluto em uma produtividade extraordinária. Este não é um animal construído apenas para exibição ou velocidade. Ele carrega a presença de algo muito mais pesado, mais largo e mais forte do que a maioria dos bovinos que as pessoas estão acostumadas a ver. Um touro charolês pode facilmente passar dos 1.000 quilos e chegar a 1,70 metro na altura da cernelha, o que lhe confere a escala de um veículo de carga vivo. Se um desses gigantes decidir encará-lo de frente, seu tamanho por si só é suficiente para dar o recado. Mas o que realmente diferencia o charolês não é apenas o quão grande ele se torna, é a velocidade e a eficiência com que ele ganha essa massa. Enquanto outras raças podem passar meses transformando pasto em ganhos modestos, o charolês parece crescer com uma facilidade surpreendente, como se tivesse desbloqueado alguma vantagem oculta da natureza. Sua genética ajuda a explicar o porquê. Desenvolvida na região de Charolais, na França, há mais de 2 séculos, essa raça rapidamente atraiu a atenção mundial porque oferecia exatamente o que os produtores de gado mais queriam: grande tamanho, forte crescimento, excelente qualidade de carne e impressionante resiliência. Não é simplesmente um gigante, mas um gigante prático, capaz de se adaptar bem a diferentes climas, enquanto continua a ter um desempenho de altíssimo nível. E então vem o motivo final de sua reputação global: a própria carne. A carne do charolês é magra, macia e altamente valorizada no mercado. E é por isso que essa raça se tornou um dos bovinos de corte mais amplamente criados no mundo. Portanto, quando um animal cresce tão rápido, atinge esse tamanho e ainda fornece uma carne tão valiosa, é alguma surpresa que o charolês tenha conquistado seu lugar entre os verdadeiros titãs do pasto? Parte 9. Cimental. Se houvesse um prêmio para a raça bovina mais versátil da Terra, o cimental seria um forte candidato ao título. Este touro não é definido por apenas um ponto forte. Ele é grande, musculoso, produtivo e impressionantemente adaptável, combinando qualidades que muitas outras raças possuem apenas em parte. Só pelo tamanho absoluto, ele já é formidável. Um cimental pode ultrapassar 1.300 quilos e atingir cerca de 1,60 metro na altura da cernelha, conferindo-lhe a estatura de um verdadeiro gigante. Mas seu valor vai além da aparência. Ele cresce rapidamente e, enquanto algumas raças levam tempo para atingir o peso ideal de mercado, o cimental parece pronto antes do que muitos esperariam. Só isso já o torna altamente atraente, mas é apenas o começo do que diferencia essa raça. O que realmente eleva o cimental a uma categoria própria é sua natureza de dupla aptidão. Este não é meramente um forte animal de corte. É também um produtor de leite capaz, o que lhe confere um nível de utilidade que poucas raças gigantes conseguem igualar. As vacas dessa raça podem produzir cerca de 6.000 litros de leite por lactação, um número impressionante para animais que também são tão eficazes na produção de carne. E, diferentemente de raças que têm um bom desempenho apenas em ambientes específicos, o cimental se adapta a uma ampla variedade de climas. Do calor intenso ao frio severo, ele continua a prosperar, crescer e produzir. Seja no Brasil, nos Alpes suíços ou em paisagens mais inóspitas, ele permanece confiável. Portanto, depois de ver uma raça que oferece tamanho, velocidade de crescimento, carne de qualidade, produção de leite e resiliência tudo em um só, a pergunta se torna simples: a própria versatilidade é a maior força de todas? Após esta jornada pelos gigantes do pasto, uma coisa se torna impossível de ignorar: nem todos os touros são criados iguais. Alguns surpreendem com uma musculatura avassaladora, como o azul belga.
Alguns dominam pela resistência e adaptação, como o Nelore e o Brahman. Outros construíram sua reputação através de uma produtividade surpreendente, como o Friesian Holstein, enquanto raças como Chianina, Partenaise, Limousin, Charolais e Cimental provam que o tamanho pode vir acompanhado de velocidade, eficiência, versatilidade e um valor notável. Cada um representa um tipo diferente de grandeza, mas todos eles nos lembram que o mundo do gado é muito mais extraordinário do que a maioria das pessoas sequer imagina. Estes não são simplesmente animais de fazenda. Eles são monumentos vivos à força, à sobrevivência e à criação seletiva ao longo dos séculos. E agora que você viu esses verdadeiros titãs, resta apenas uma pergunta: qual desses gigantes mais impressionou você? Conte-nos nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais criaturas surpreendentes e fatos do mundo natural.